Olá pessoal, eu sou o César Castro, gerente da consultoria Agro do Itaú BBA, e hoje nós vamos bater um papo sobre etanol de milho, esse tema tão interessante e tão desafiador, que vem acompanhado de grandes oportunidades para o Brasil. O Brasil já é muito conhecido como o líder mundial na produção de etanol à base de cana-de-açúcar, mas agora vem se destacando muito no etanol de milho. O interesse tem sido crescente de muitos participantes do mercado, e nós fomos muito provocados esse ano para explorar mais esse assunto, com grandes perguntas no entorno desse tema. Haverá disponibilidade de milho para suportar os projetos? O Centro-Oeste continuará com grandes superávites de milho, mesmo nesse contexto? Como fica a região do Mato Piba? Então, pensando nessas questões e muitas outras que são bastante relevantes para esse tema, nós viemos de turma hoje tratar desse assunto. Então, estou acompanhado aqui do time da consultoria Agro, além de mim, o Francisco Queiroz, que é o nosso analista de grãos, o Lucas Brunetti, que é o analista de açúcar e etanol e biocombustíveis, e temos também a presença aqui do Guilherme Novaes, que é nosso amigo e parceiro da área de crédito, que sempre traz grandes insights para nós nesse tema. Então, obrigado, senhores, por estarem aqui comigo, sejam bem-vindos. Eu vou começar essa prosa puxando aqui o Chico pro tabuleiro. Chico, você que tem bastante conhecimento, né, do setor de milho, traz para a gente um panorama geral do que a gente pode esperar para esse próximo ciclo, né? Acho que é bom colocar aqui como pano de fundo a expectativa de crescimento de 25% na produção de etanol de milho, né, para esse ciclo 24-25. Muitas das perguntas que a gente tem ouvido e tem buscado responder passam por disponibilidade de milho, como é que fica essa condição nos estados, né, pensando em regiões, e quais seriam os principais gargalos, como é que fica o potencial de exportação do Brasil nos próximos anos, a área de milho vai precisar expandir. Coloca um pouco desse contexto para a gente, lembrando que muitas dessas discussões nós endereçamos no Radar Agro, que nós divulgamos no início de setembro, né? Então, para vocês que nos acompanham e não tiveram a oportunidade de ler esse Radar Agro, fica lá no site da Consultoria Agro, só procurar lá nos últimos conteúdos e lá no mês de setembro, se não me engano, no dia 6 de setembro, o Radar Agro de etanol de milho, que a gente começou a trazer um pouco de luz para esse assunto lá, e depois, nos meses, né, nos últimos meses, a gente também explorou muito com o time de crédito as outras implicações desse avanço dessa indústria. Então, traz um pouco para a gente as suas percepções, um pouco dos estudos que a gente já fez. Legal. Obrigado, César. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu acho que é importante a gente falar um pouco desse panorama de produção, né, de oferta de milho do Brasil. Atualmente o Brasil produz aí cerca de 120 milhões de toneladas de milho, né, numa área aí de cerca de 21 milhões de hectares, né, e majoritariamente essa oferta ela vem da segunda safra, né, lembrando que a produção de milho no Brasil ela é feita na primeira e na segunda safra, mas 80% da oferta, praticamente, ela está disponível na segunda safra, ou seja, né, a partir do segundo semestre, né. Os principais produtores de milho do Brasil hoje são Mato Grosso, Paraná, e Goiás e Mato Grosso do Sul, né, ou seja, então a maior parte da oferta de milho do Brasil ela está concentrada na região centro-sul do país, né, e não à toa os projetos de etanol de milho eles se concentram também nessa mesma região, por conta da grande oferta do cereal, né, e também por conta dos preços mais competitivos, né. E para entender um pouco dessa dinâmica, né, a gente fez um estudo bastante interessante de disponibilidade de milho e de saldo de milho por estado, né. E a conclusão que nós chegamos com esse estudo foi de que o Mato Grosso, a região central do Brasil, possui o maior excedente, né. Esse estudo foi feito através do volume de produção por estado. Consideramos também o consumo de milho dos principais rebanhos, né, das principais categorias animais, e também o consumo de milho para a produção de etanol, né. Então, pegamos a produção dos estados, subtraímos o consumo e chegamos à conclusão de que os principais
estados, os principais superávites estão no Mato Grosso, né, e no Paraná, e nos demais estados da região centro-oeste do Brasil, né? Uma questão interessante também é que o consumo de milho no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, a maior parte desse consumo, na verdade, é para a produção de etanol e não para a produção de carnes, né? O Paraná, pensando em região sul agora, né? O Paraná superavitário, porém os outros dois estados, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são deficitários, isso por conta do grande consumo para a produção de carnes, obviamente, né? Mais voltado para aves e suínos, né? Uma outra conclusão que nós tivemos, né, do estudo, aí pensando em safra 24-25, é que se nós produzirmos ali cerca de entre 120 e 125 milhões de toneladas, que são as projeções de momento, né, para a safra do Brasil, esse volume é suficiente para atender a demanda interna e ainda nós teríamos ali uma sobra de uns 40 milhões de toneladas para exportação, pensando em safra 24-25, né? Agora, olhando mais para frente, né, num horizonte aí mais de médio e longo prazo, a gente tentou expandir também essa análise, dado o mapeamento que nós temos inclusive feito pelo pessoal do crédito, né, de plantas, novas plantas de etanol de milho, expansão de capacidades, né, nós assumimos isso como uma premissa. Assumimos uma premissa também de crescimento da produção, e aí levando em conta o histórico, mas também outras variáveis como área disponível, né, um pouco da nossa expertise também no assunto, né, para ver o que pode ser isso, pensando no horizonte aí de 10 anos, né, qual o impacto, na verdade, do aumento da produção de etanol no saldo de milho do Brasil, né. Então, primeiro, olhando do lado da oferta, né, nós achamos que em 10 anos a produção do Brasil pode chegar, a produção de milho pode chegar nos 160 milhões de toneladas, né? Então, seria um crescimento de aproximadamente 40 milhões de toneladas em relação ao que nós produzimos atualmente, né? E dado esse contexto de crescimento de consumo, seja para produção de carnes, seja para produção de etanol, nós enxergamos, né, nos próximos anos que o Brasil pode ter um excedente, né, entre o que produz e o que consome para essas finalidades, na casa de 40 a 45 milhões de toneladas entre exportações e estoques. Muito bom, né? Acho que é bom dar contexto, né, Chico, que hoje existem mais ou menos 20 e poucas plantas de etanol de milho em operação no Brasil e existem projetos para mais do que 20 novas plantas, né, podendo vir. A gente não sabe se todas vão sair do papel, mas é uma indústria que vai continuar crescendo muito, né, nos próximos anos. Então, pelos cálculos que você descreveu, o Brasil ele fica com um potencial de exportações mais ou menos como é hoje, né? Algo entre 40 e talvez 45 milhões de toneladas de milho, o que demandaria um crescimento maior de produtividade caso todos esses projetos saiam do papel ou mais do que isso surjam, né? Então o Brasil tem, é bom dizer, tem muitas áreas que podem ser ocupadas, né? Nós temos 170 milhões de hectares de pastagens, uma parte disso são pastagens degradadas, né? O próprio governo trabalha com um horizonte de 40 milhões de hectares de pastagens potencialmente recuperáveis, e tem também muitas áreas que já levam soja na primeira safra, principalmente no centro-oeste, que podem ser ocupadas com milho safrinha também. Então, o Brasil, do ponto de vista de disponibilidade diária, parece muito bem preparado para enfrentar essa onda, né? E que vai trazer grandes oportunidades, desenvolvimento regional, geração de empregos e, obviamente, endereça muito a transição energética, que é o caminho que o setor busca e agora bastante respaldado na Lei Combustível do Futuro, que traz um marco para o consumo de etanol, né, entre outros combustíveis, e que vem muito a calhar com esse avanço bastante intenso, né, dos projetos que a gente tem visto acontecer. Então, muito bom esse panorama, né? A gente já tem visto esse ano mesmo, né, os preços de milho no mercado interno
bem acima da paridade de exportação, especialmente quem está próximo das usinas de etanol de milho. Isso coloca o Brasil numa condição diferente do que era, né? O nosso normal sempre foi ter preços de milho acima da paridade de exportação, mas agora a gente vê parece um descolamento um pouco maior entre a exportação, né, com os preços em Chicago mais deprimidos e aqui dentro uma dinâmica bem diferente, né? Com certeza, César. E assim, só complementando o que você acabou de dizer, né? Isso tem uma relação com a questão do etanol de milho, né? A competição pelo milho no mercado interno, ela aumentou, né? Não é só para a ração, ainda assim, a maior parte vai para a ração, mas a gente vê uma disputa bem maior, né? Um incremento nessa demanda de milho para a produção de etanol, né? Então, isso acaba também se refletindo nesse aumento de preços e a gente vê um mercado, né, interno muito acima da paridade de exportação hoje por conta dessa demanda interna bastante aquecida, né? Perfeito. Bom lembrar, né, que a indústria de etanol de milho tem um coproduto, né, o DDG, que é um excelente produto para os confinamentos. Muito do desempenho da pecuária nos últimos anos, né, o rebanho foi crescendo, mais e mais animais estão sendo terminados em confinamento, e o DDG vem muito bem como uma solução, né, para esse desenvolvimento, né, para essa intensificação da pecuária, o que vai continuar acontecendo nos próximos anos. Então, acho que agora queria colocar você, Gui, um pouco na conversa, né, trazer um pouco da visão de crédito, né, um olhar que, sem dúvida, vocês têm, que é super importante, né, para o desenvolvimento, né, desses novos projetos. Recentemente nós tivemos a oportunidade de estar junto em alguns eventos e vocês têm sempre mostrado, né, o que vocês chamam de engrenagens do crédito, que é basicamente, né, um grande motor dos pontos de atenção, das oportunidades, dos desafios. Queria que você contasse para nós um pouco o que está por trás dessas engrenagens, o que potenciais entrantes nesse mercado têm que ter em mente, né, para entrar com solidez e um pouco do que vocês esperam, né, para os próximos anos. Perfeito. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, pessoal. É um prazer realmente bater esse papo com vocês. E, Cezinha, respondendo a pergunta diretamente, acho que a grande palavra assim, que a gente fala muito no crédito e quando a gente olha algum projeto novo é planejamento, no fim do dia, né? Então, isso é o que está muito por trás de toda essa engrenagem que a gente monta lá, você comentou, a engrenagem do crédito, que realmente você vai desde a gestão até o modelo financeiro final, passando pelo SG, parte de biomassa, mercado de DDG, milho, né, e o mercado de etanol. Então, tudo isso tem que estar super bem ligado e planejado, né? Então, um pouco do que a gente vê por trás na análise de crédito está muito ligado com o que o Chico comentou agora, né? A gente também acredita super no potencial brasileiro aqui de expansão da produção de milho, mas o grande ponto e a outra palavra que a gente discute bastante ali é o tempo, né? Então você comentou, hoje a gente tem em torno de 20 plantas de etanol de milho, tem mais novas 20, 22, a cada semana a gente brinca aqui internamente, cada semana eu ligo para o Lucas e falo, tem mais uma nova planta de etanol de milho aqui para a gente compor no nosso mapa, né? Então sempre aparecendo novos projetos. Então com qual velocidade esses projetos vão sair? Então por isso é importante o planejamento para você buscar uma avaliação de crédito e ver se de fato sua rentabilidade, né? É importante você ter esse planejamento mapeado desde o início, porque por mais que a gente tenha um potencial grande aqui, seja de milho, de etanol, você pode ter um momento de estresse de mercado. Além de ser pela volatilidade da commodity, a gente está falando de uma commodity, mas também por essas movimentações. A gente está falando do dobro de produção aqui de etanol de milho com esses novos projetos, né? Obviamente não é na mesma região, né, que a gente está falando uma expansão geográfica maior hoje, indo mais para o Mato Piba, saindo um pouco do Mato Grosso, embora tenha bastante planta no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas precisamos assim ter o planejamento bastante apurado e a gente sempre gosta de falar também do cenário base e pessimista, né? O cenário base que é aquele mais realista, que de fato a gente acredita que vai acontecer, mas ter um cenário pessimista que ele considera condições desfavoráveis para o negócio, né? Para você já ter um planejamento, já ter um plano B, caso aconteça um cenário desfavorável de preço muito alto de milho, por exemplo, né, numa região mais específica, que isso possa demandar mais caixa, possa demandar aporte dos sócios, né? Então, e aí eu já faço o link com outro ponto, que é a gestão e acordo de acionista, né, nesses novos projetos. A gente olha muito aqui no crédito de que forma o acordo de acionista está escrito aqui, né, entre todos. Porque o Itaú, a gente
para qualquer avaliação aqui, a gente fala de querer sempre entrar no cliente e olhar o negócio como uma perpetuidade, né? A gente não fica entrando, de fato, num negócio como um aventureiro, né, ou de curto prazo. A gente gosta, de fato, de ter relacionamento, né? Essa acho que é a grande palavra do Itaú. Então, a gente precisa olhar, de fato, como um sócio aqui no fim do dia, olhando, de fato, a cor de acionistas e ter isso bem definido no momento de criação do projeto e no momento que está tudo bem. Porque se você tiver uma discussão no momento desfavorável, a discussão fica muito mais tensa, né? E você tem uma dificuldade maior para definir se vai ter mais aporte de acionista, se vai conseguir mais linhas bancárias para suportar o momento instável aqui de mercado que pode acontecer. Então, isso tudo tem que estar muito bem ligado, muito bem planejado. Então, de linhas gerais, assim, para falar de toda a engrenagem, é o planejamento que eu falei no início, né? Então, e depois a gente pode entrar ainda no etanol, que o Lucas vai passar um grande panorama aqui, que é o outro ponto, né? A gente vê as regiões que tem tido uma expansão maior, né, de etanol de milho, que é o Mato Piba, né, que hoje tem um preço mais alto, de fato, do etanol, mas a gente acredita que esse preço deve dar uma reduzida para simplesmente chegar na paridade, né, entre o etanol e a gasolina. Então, também é um ponto que volta lá para o cenário pessimista, né, para a gente ver cenários desfavoráveis. Esse cenário pessimista, ou seja, mais realista, de preço mais baixo de etanol, ele ainda paga, fica positivo o meu fluxo de caixa, né, mesmo com uma queda de preço. E um cenário de etanol mais baixo e um milho mais caro. Claro que isso não vai ficar por todo o tempo, né? Mas o que eu preciso como planejamento e como ação no fim do dia é tomar de decisão caso esse cenário estresse aconteça, né? É importante já ter isso definido, isso escrito, ter bem mapeado aqui entre todos os sócios. E o banco, obviamente, a avaliação de crédito, ela vai passar por esse ponto, que como eu comentei, a gente quer ver um relacionamento de longo prazo. Então, a gente vai abordar com certeza esses pontos para cravar toda aquela engrenagem, como você mencionou, para o motor funcionar de forma bastante sustentável aqui, né? Acho que são os grandes pontos. Excelente, Gui. São muitos pontos, né, que os participantes desse mercado, principalmente aqueles que são novatos, né? A gente viu muitos ensaios de projeto, não sabemos se vão sair todos do papel, feitos por grupos de produtores rurais, né, que têm muita experiência na produção de grãos, mas que não conhecem, né, a fundo as nuances dos mercados de combustíveis, de energia. Você passa a ter que lidar com muito mais variáveis do que simplesmente as agrícolas, né? Então, e uma dessas variáveis, acho que muito importante, que a gente tem se desdobrado aqui para entender mais, é a questão da biomassa, né? As plantas de etanol de milho, elas dependem, né, de biomassa para produzir, né, calor, e grande parte dessa biomassa no Brasil, né, nas usinas de açúcar e etanol tem o bagaço, mas no etanol de milho requer basicamente eucalipto e pinos, né, principalmente eucalipto. E a gente nota que esse avanço, né, para o Mato Piba dos projetos vai para um lugar onde tem pouca plantação de eucalipto. E mesmo em áreas, né, aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, que já tem disponibilidade de madeira, essa madeira tem dono, né? Então, uma das grandes preocupações é se a velocidade desses projetos virá junto com a velocidade da disponibilidade de oferta de biomassa. Fala um pouquinho para a gente da leitura de vocês sobre esse ponto. E acho que complementando aqui, o ponto da biomassa, que a principal utilizada que você comentou, que é a floresta, no fim do dia demora 5, 6 anos para conseguir o corte e, de fato, você conseguir utilizar. Então, de novo, a gente volta, vamos falar muito do planejamento aqui, né? Que acho que é super importante para você conseguir ter 100% da biomassa própria ou boa parte garantida já lá para o longo prazo. Como você falou, a gente vê isso como um ponto bastante sensível, né? É um ponto de risco, mas os produtores, as companhias estão fazendo expansão aqui e os novos projetos têm trazido para a mesa esse ponto e têm tentado já passar um mapeamento completo aqui da biomassa. Claro que é praticamente impossível você ter um mapeamento de 100% da biomassa, mas você tem que ter o direcionamento e aonde que você vai buscar, ou se você vai plantar, se você vai buscar de terceiros, que mix você vai ficar entre floresta própria e floresta de terceiros, né? Como que esse contrato ele está se traduzindo no seu negócio, ou seja, como é que você está firmando esse contrato de longo prazo para não ter um problema lá no futuro, né? De eventualmente uma não renovação de área, né? Uma não renovação de floresta que pode impactar o negócio. Como você mencionou, é um ponto crítico aqui para a planta de etanol de milho. A gente sabe de histórico aqui
de usinas que pararam por falta de biomassa, pararam por alguns dias, né, semanas. Então, não pode faltar. Por isso, então, precisa ser bastante estruturado, seja utilização de qualquer tipo de biomassa aqui, né? A gente vê conversas de outros tipos de biomassa aqui, não só do eucalipto, que a gente vê cada vez mais sendo testada, né? Casca de arroz, bambu, enfim, babaçu, tem algumas outras aí entrando no mercado, mas o que a gente escuta dos especialistas daí de caldeiras, né? Das empresas que de fato produzem esses equipamentos, é que a fonte do eucalipto ali ela é a principal hoje e a que gera mais energia é a mais eficiente hoje. Acredito que a gente vai ter evoluções tecnológicas aqui para conseguir utilizar, isso é positivo para o mercado como um todo, utilizar o próprio capim, né, que tem aparecido aqui nas conversas também, mas hoje é a biomassa. Então, de novo, um olhar de longo prazo super importante e ver se de fato a gente tem a disponibilidade, né? Trazer de outras regiões, como você comentou, pode acontecer, né? Para quem tá vendo uma produção, uma nova planta no Mato Piba, por exemplo, né? Buscar de outras regiões que são mais produtoras de florestas, vai encarecer, mas vale fazer a conta. Só que entra na outra derivada que você comentou no início, de fato tem essa disponibilidade, porque a gente vê hoje a turma no Mato Grosso indo buscar a 500 quilômetros de distância um pedaço ali, uma parte da biomassa necessária. Então precisa colocar esse frete na conta também e ter o planejamento bastante adequado para chegar lá na frente e ter a garantia dessa biomassa, né? Então você já está vendo um projeto hoje de etanol de milho, minimamente assim, você já tem que ter garantida a biomassa dos primeiros 4, 5 anos, né? Eu saber muito bem o direcionamento. Mesmo que você tenha a área disponível para fazer um plantio e ter de fato, 100% ali da floresta própria, né? Esse período aqui vai ser necessário essa competição maior aqui com a biomassa. Então, ponto sensível aqui. Muito bom. A gente já vê, né, o mercado de eucalipto, de madeiras em geral, entrando numa onda de preços para cima, né? Há muitos e muitos anos o Brasil já se discute, né, a possibilidade de faltar eucalipto, apagão florestal, e agora a gente realmente tem aparentemente um grande consumidor aí nos próximos anos, além dos caminhos óbvios, né, da madeira para a construção civil. Então os preços de eucalipto que a gente tem conseguido apurar aqui nos últimos meses, eles estão já refletindo uma mudança no mercado e parece que esse assunto vai ser bem importante, né? Conversando também com alguns produtores de madeira, a gente nota um entusiasmo grande deles com essa perspectiva. Então, acho que vem grandes desafios, né, para quem vai depender de madeira para originar e vai exigir bastante planejamento com o desejo de entrar em operação a planta, né? Não, com certeza. Vai fomentar, né, o produtor também. Se a gente vê o impacto econômico que essas plantas de etanol de milho podem, né, causar aqui, tanto produção de milho, né, que deve acontecer, o fomento da produção de milho nessas regiões, fomento de produção de floresta, que deve acontecer de fato. Então, tem um olhar para o produtor rural daí super positivo de uma expansão do seu negócio como um todo, né? Hoje em dia, o que a gente consegue ver nos números financeiros das plantas que a gente já tem e dos projetos que a gente avaliou, o custo com a biomassa representa em torno de 10% do CMV total. Não é o principal, né? Mas é o que a gente falou antes, ele é estruturante, né? Então você precisa, sem esses 10% de custo ali, a planta não vai rodar. É importante, então, ter esse mapeamento super apurado aqui. Sem dúvida. E aí a planta ficando parada por isso, ou tendo que buscar 1.000 quilômetros, também começa a Aí afetar. é prejuízo na certa, né? Complica tudo, né? Muito bom, Gui. Bom, então, falamos um pouco aqui da originação de milho, do potencial de produção do Brasil nos próximos anos, mercados que o Brasil, né, ainda vai conquistar, né? O DDG tende a crescer muito, mas também tem um outro que vem junto aí, que é a produção de etanol. Então, queria agora colocar o Lucas aqui na conversa, né, Lucas? Sem dúvida, a gente vai ver também uma transformação nas regiões que produzem e que consomem etanol. Tem lugares que a gente chegar para abastecer com o carro lá e perguntar de etanol, a gente parece um extraterrestre, né? Porque literalmente não tem essa cultura, né? O caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e é um pouco também o caso lá dos estados do Nordeste, né? Principalmente ali no Maranhão, lugares onde ainda não tem produção de etanol. Vai começar a aparecer etanol lá. Como é que você enxerga assim, que vai ficar esse mapa no Brasil? Quais são as preocupações nessas regiões que não têm consumo hoje
e que vai ter produção, o preço do etanol vai cair, as pessoas vão consumir, tem questões culturais, e os estados onde, o Centro-Oeste também, onde mais deve crescer a produção de etanol, como é que fica esse mercado nesse contexto de um grande crescimento, né? Só esse ano 25%, e nos próximos é para cima, né? Não, obrigado, César. Acho que a gente tem que olhar o mercado de etanol, a gente começa pensando ele como um produto, apesar de ser etanol, eles são dois produtos diferentes. Você tem o mercado do anidro e você tem o mercado do hidratado. O mercado do anidro, que é o mercado que você mistura na gasolina, ele é relativamente estável. E o mercado hidratado, ele é muito mais volátil, mas ele é um mercado que substitui a gasolina. Então você pode ter um crescimento ou uma queda desse mercado muito maior, muito mais intensa do que a gente vê no anidro. Então, na hora que a gente fala de novos investimentos, a gente tem que ter isso na cabeça, né? Que a gente pode criar um mercado maior do que o já tem. Hoje em dia a gente olha para esses estados no Mapito, ali, Maranhão, Piauí, são estados que precisam de etanol, né? Toda a região norte e nordeste consome muito menos etanol do que o centro. Aqui o Brasil central, o centro-oeste, o sudeste, mas ele tem preços muito maiores exatamente por causa disso, né? Tem pouca produção, o preço lá é maior, o consumo do hidratado, que é o etanol substituto da gasolina, é muito menor. Então, assim, na hora que a usina, que tem um novo projeto, está olhando o mercado atual, você vê um preço de etanol maior, um preço de milho até menor, mas depois que ela entrar lá, isso deve mudar. Então, acho que é uma das coisas que a gente sempre fala com o Gui, com a área de crédito, é o que? Você vai ter novas áreas que devem absorver esse etanol, né? Acho que nesse ponto, o etanol não é se vai ter demanda ou não vai ter, é a que preço vai ter essa demanda. Então, na hora que você coloca uma usina nova no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, na Bahia, que é onde a gente está vendo esses novos projetos, você pode ter um equilíbrio em que os preços vão ser menores, mas eles vão conseguir consumir esse etanol, né? Nós acreditamos que, dados os volumes, a gente ainda consegue. Por que a gente vê isso? Porque a penetração do hidratado é muito baixa nesses estados, né? Se a gente olhar o Brasil, a gente tem dois Brasis para o etanol. Você tem o Brasil consumidor, que é o Brasil central, que é São Paulo, Minas, Mato Grosso, em que você tem um consumo de 30%, 40%, até 50% do que a gente chama de participação de hidratado no consumo, né? Assim, no mercado de combustíveis, a gente faz uma continha de padaria, que é o ciclo Otto, que é você faz uma conta de banana com banana, maçã com maçã, que junta tudo em gasolina equivalente, que é o chamado ciclo Otto, então você consegue ter a participação. Essa participação consegue subir até 55%, como é no caso do Mato Grosso, mas em estados ali mais ao norte, né, Amazonas, Roraima, Rondônia, essa participação é muito menor, e mesmo no Maranhão, Piauí, Tocantins, estados do Nordeste, que estão também uma participação menor, e mesmo, né, como você comentou anteriormente, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são estados que têm essa participação do hidratado no ciclo total muito baixa, né? No Rio Grande do Sul é 2%, no Tocantins, Piauí, Maranhão, é menos de 10%. Essa participação pode subir, sim. Mas como isso vai subir? Primeiro, é um ponto que a gente sempre tem comentado com o crédito e é sempre levantado, é o próprio incentivo fiscal, né? Você tem um ICMS reduzido para o etanol nesses novos projetos, que normalmente fazem muito a conta valer, né? Que fecham a conta, porque se a gente olhar a alíquota base, nesses estados o ICMS do etanol é muito maior, né? A gente está falando do Maranhão com ICMS de 20%, enquanto no estado de São Paulo é 12%, né? São diferenças tributárias muito grandes. Então, quando a gente olha isso, eu acho que é um dos pontos principais do Gui, na hora de falar de engrenagens, é como esse etanol vai entrar, né? Como que essas receitas vão entrar, né? Então, a preocupação da receita do etanol, a preocupação da receita do DG é entrar se vai ter o consumo, se o transporte, se o frete não vai ser muito grande. Do ponto de vista de etanol, assim, eu não me preocupo tanto se vai ter a demanda, é a que
preço. E esses estados, a gente sabe que são estados com populações menores, com uma demanda total um pouco menor para gasolina, para etanol, mas são estados que podem absorver sim, né? E a gente está falando de grandes volumes, né? A gente está falando de 22 projetos, a gente tem uma produção de etanol de milho de mais ou menos 7 bilhões de litros, mas com um incremental de 6 bilhões. Então vai fazer diferença, são áreas que têm baixo consumo de etanol, mas a gente acredita que vai conseguir absorver, só vai ter preços menores até, como o Guilherme falou, né? Se nesse momento de estresse, o que essas usinas vão fazer? Se elas estão preparadas para ter um preço de etanol que é menor do que se espera, né? Às vezes a usina, a gente vê bastante isso aqui nos projetos, vem apenas com um projeto de etanol anidro, porque tem demanda na área, mas de repente talvez tenha um pouco de dificuldade de colocar só esse anidro, talvez precise colocar o hidratado, e esse hidratado vai ser um preço um pouco mais baixo, né? Esse tipo de análise a gente sempre tem que ter em mente, e é o que o pessoal do crédito aqui sempre conversa com o projeto, para a gente ter essa expansão de cenários até um pouco menos adversos. Se eu puder só pegar um gancho acho que do Lucas, que é importante que ele mencionou, que é esse incentivo fiscal, né? Isso de fato muda a conta nos projetos que a gente tem avaliado aqui em conjunto com vocês. E é importante ver até quando vai esse incentivo, né? E se a conta fecha sem o incentivo, né? Eventualmente a gente tem qualquer mudança aqui no meio do caminho, né? Acho que é um ponto para não considerar, não deixar a conta fechar somente em função do incentivo fiscal, né? Claro que a gente tem um tempo aqui longo aqui, né, de incentivos fiscais, né, que aí a planta já deve estar rodando de forma mais perfeita, mais acomodada, mas é um ponto importante para se avaliar o fim do dia, a última linha ali, né, se o impacto do incentivo é muito grande para essas plantas ou não. Muito bom. Lucas, queria mais só um ponto de explorar você. O SAF, né? O Brasil acabou de, né, implementar o mandato de SAF, que não é para hoje, é mais adiante. Ele não pode ser uma solução, o consumo de etanol para a SAF nesses próximos anos, ou parece uma coisa mais distante? Porque o SAF agora também é possível de ser produzido com etanol, né? Antes era mais baseado em gorduras, mas também existe essa rota disponível. Como que a gente enxerga essa possibilidade? Não, esse é um ótimo tema aí. O SAF ou os outros combustíveis de baixo carbono vão vir, né? A gente tem essa agenda global que está cada vez mais presente, cada vez mais próxima do tema de agricultura e biocombustíveis. Porém, o SAF ele ainda está mais restrito à produção do SAF via tecnológica REFA, que usa gorduras, né? Tanto animal quanto vegetal, principalmente a partir de gorduras já utilizadas, como o óleo de cozinha usado, o sebo, mas ele está vindo muito mais dessa parte do que necessariamente do etanol. A gente sabe que essa é uma agenda extremamente audaciosa no sentido de net zero, né? Acabar com a pegada de carbono, acabar com as emissões na indústria, principalmente na aviação, né? Mas em várias indústrias, e isso vai precisar de muito combustível renovável, vai precisar de muita diminuição da pegada de carbono, e nesse espaço a gente vê assim um espaço grande para o etanol, né, pela via álcool to jet, né, o ATJ, mas assim a gente vê que isso vai demorar ainda um pouco mais. No Brasil vai ter espaço para isso, também vai ter, mas a gente vê que os primeiros projetos que se tem noticiado na mídia estão ainda vindo por esse caminho do REFA, né, que é o caminho de produção de combustíveis de baixo carbono pela via de gorduras, né, tanto animal quanto vegetal. Gui, ainda pensando nas engrenagens de crédito, um outro tema bastante importante diz respeito à estrutura da dívida, né? Como que os potenciais interessados devem pensar esse tema, né? Quanto de equity, quanto de dívida? Fala um pouco para a gente da leitura de vocês dessa questão. Não, ótima pergunta, Cezinha. É uma pergunta que vem bastante mesmo para os novos projetos. E, de fato, a gente tem que olhar caso a caso,
né? A avaliação, a gente não tem uma receita padrão aqui para qualquer análise de crédito, né? Você tem que olhar individualmente, caso a caso, para conseguir definir especificamente o quanto de dívida e quanto de equity, né? É importante sempre esse projeto já vir mencionando, né, o quanto o acionista vai aportar, mas também é importante, e a gente vai avaliar isso no crédito, qual que é a capacidade de novos aportes dos acionistas. Por isso, voltamos aqui também na questão do acordo de acionista, do planejamento e tudo mais. Porque talvez não precise só de um aporte inicial, possa precisar lá no futuro. Então, essa proporção de dívida e equity, ela é muito... ela tem uma linha tênue ali de quanto, de fato... Não tem esse número mágico, sabe? De 60-40, 50-50, né? Acho que você tem que olhar dentro do seu planejamento, da sua projeção, o quanto de fato o seu funding também que você vai buscar de dívida, ele suporta mais ou menos equity. É importante você ter a estrutura de capital balanceada, a alavancagem controlada, mas também que tipo de dívida você está trazendo para o seu balanço. Tenho colocado uma proporção de equity dos sócios, tenho feito captações de dívida via linhas subsidiadas, mais longo prazo. E longo prazo eu falo mais de 10 anos, 15 anos de prazo, né, com uma carência bastante atrativa, ou estou vendo linha só de 2, 3 anos, né? Isso pode me custar uma necessidade de captações mais de curto prazo. Então precisamos ver todo esse complemento, a engrenagem da engrenagem ali, né, que está interna, para a gente conseguir fechar esse mapeamento, se de fato é 60%, 40%, 50%, ou se a gente consiga chegar nesse número mágico aqui que a turma sempre pede. Infelizmente a gente não consegue dar, tem que avaliar caso a caso aqui. Ô Guilherme, é que eu queria aproveitar, falando ainda sobre o equity ou o acionista, a gente sempre bate na tecla do know-how do acionista. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Se o know-how é produção, se o know-how é combustível, se o know-how é o sócio pode ser só um capitalista? O que vocês têm olhado quando vocês veem isso? Não, excelente, Lucas. É um ponto super importante e a gente tem visto cada vez mais a especialização nessa indústria de etanol de milho, ela é importante também. Não só na parte da indústria, né, mas para quem vai tocar o negócio de biocombustível. Como acho que o César comentou no início, né, a questão aqui de um novo mercado, né, de não somente a parte agrícola, que já é intensiva para caramba, né, a gente tem uma dificuldade enorme, diversos riscos aqui na parte agrícola que o produtor já está acostumado, mas você vai entrar num novo mercado de biocombustível. Então é importante você trazer alguém com experiência, né, para negociar o combustível, para você acompanhar de fato o mercado, olhar para o mercado de açúcar também, né, para ver exatamente as usinas de cana, que é importante falar que conseguem virar a chave para o etanol de forma mais rápida, então injetar mais etanol no mercado. Obviamente hoje a gente está vivendo um momento super positivo do açúcar, então não é o que a gente tem visto, as usinas de cana têm voltado mais sua produção para o açúcar, mas elas conseguem migrar de forma rápida, né? Você sabe melhor do que eu aqui. Então, é um ponto importante para você ter uma avaliação completa de mercado, não só a parte agrícola, mas também outras frentes aqui do agro, como o açúcar, por exemplo, entra nesse meio. E a parte industrial, a gente tem visto a importância da eficiência do produto final, né? Por mais que seja uma indústria clean, né, mais automatizada, você precisa ter a especificidade e a qualidade do produto na ponta, em especial o DDG, né, com bastante qualidade, ele ser bem equalizado no fim do dia, né, que isso vai fazer diferença na precificação, na venda futura, inclusive para exportação aqui, se for o caso e o destino aqui das vendas da empresa. Muito bom, senhores. Bom, acho que não era o nosso objetivo aqui esgotar o assunto, né, simplesmente trazer à tona perguntas e provocações que a gente tem ouvido, dividir um pouco aqui as visões, né, de cada um aqui, acho que complementa muito esse global, né, esse todo de conhecimento que a gente vem construindo. Esse assunto continua certamente, né, então com isso a gente já vai chegando ao final aqui de mais um episódio do Prosa Agro. Eu convido a você que não conhece os nossos materiais da Consultoria Agro, que procure e explore, né, os conteúdos que a gente produz, especialmente esse de etanol de milho que nós fizemos em setembro, e muitos dos nossos outros materiais também endereçam questões de conjuntura, o que nós esperamos para as próximas safras, né, de grãos, né, no caso de milho, que vai ser super importante para suportar esse crescimento. E agradeço aqui a presença dos colegas, né, além do Francisco
e do Lucas, da consultoria agro. Tivemos aqui a presença do Guilherme Novaes, que é gerente de agronegócio para açúcar e etanol e tradings do crédito, sempre esqueço a definição completa, e que sempre traz ótimos insights e super complementares ao trabalho da consultoria agro. Então é isso, espero que tenham gostado, não deixem de conferir os materiais e até o próximo Prosa Agro.